tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pela visita. Obrigada a você. Obrigada de vir aqui nos esclarecer tudo sobre a fadiga adrenal. Isso. Nem eu sei o que é isso. Pois é, na verdade, ninguém sabe muito bem o que é, mas eu acredito que muita gente vai se identificar com isso aí. A fadiga adrenal, assim, só para começar para explicar mais ou menos, existe um hormônio que é chamado hormônio do estresse, que chama-se cortisol, tá? Então, na verdade, por exemplo, a gente está sempre já, desde que o humano é humano, enfim, desde os primórdios, a gente está acostumado a lidar com estresse, desde que o homem das cavernas encontrava lá um bicho, enfim. Tá. E hoje existe um estresse agudo, tá? Que você pode sofrer, assim como nesse caso de você encontrar um bicho e ameaçar a sua vida, como, por exemplo, se você encontrar um ladrão na rua, tá? Então, assim, Flávia, o estresse, não tem como você eliminar o estresse. O estresse faz parte da sua vida. Faz parte da sua vida. O estresse é agudo, mas não acontece com frequência, né? Então, você vai lá e encontra, por exemplo, um ladrão aqui, e aí você vai ficar nervosa, e aí você vai liberar uma série de hormônios, né, que vai te colocar pronta para fugir, ou para lutar, ou para resolver o problema. E o cortisol é um desses hormônios que é produzido durante esse processo, esse evento. E ele vai te dar suprimento ali para ter energia para correr ou para fugir, enfim. Quando resolveu o problema, acabou, o ladrão foi embora, ou foi preso, enfim, ou você lutou com ele e resolveu o problema. Você luta? Eu não. Falando lutar, mas é porque o organismo ele fica pronto para lutar ou correr. Ah, tá. Entendeu? Ele se prepara para lutar. Ele se prepara. Ótimo. E aí, resolvido o problema, enfim, seja qual foi a resolução que você deu, todos os hormônios voltam e fica tudo normal. Tá. O problema hoje é o seguinte, o estresse que as pessoas vivem hoje é um estresse crônico, ou seja, são problemas que não têm solução imediata. Então, por exemplo, é pressão de trabalho, ou às vezes é a morte de um ente querido, ou então é trânsito todo dia, né, que é um inferno, você tá no trânsito todo dia, ou, enfim. Tudo isso, problema financeiro, é um estresse constante, menor, mas que não para. Isso estimula a produção desse hormônio num nível menor, só que constantemente. Então, você está sempre ali. Por exemplo, um sintoma clássico de quem está vivendo esse período do cortisol, né, frequente, sendo aumentado, é a pessoa acordar 4 horas da manhã, por exemplo, no meio da noite. Isso já é um sintoma do estresse. Do estresse. A pessoa que tá sofrendo esse período de estresse constante, cortisol alto. Agora, a Flávia Ciffer, ela é nutricionista funcional, de várias consultorias, extremamente respeitada em todo o Brasil, referência no Rio de Janeiro, veio hoje especialmente para o De Bem com a Vida para esclarecer essa fadiga. Então, me explica uma coisa, Flávia, deixa eu diferenciar. Se eu estou a prestes de um grande projeto, um grande contrato, eu acordo à noite ansiosa com esse projeto, está dentro do natural. Está dentro do natural. Agora, se por exemplo... mas se, por exemplo, esse estresse passa a ser uma coisa mais prolongada... Diária. Todo dia você acorda todo dia jeito. Você de repente tem um projeto e você está muito preocupada com ele por muito tempo, e aí depois você troca de trabalho, ou então você vive esse dia a dia estressante, sem tempo, filho, colega... Aí, durante um período assim, você pode desenvolver esse aumento de cortisol constante. Aí o que acontece? Isso é a fadiga? Não. Quem produz o cortisol são duas glândulas que ficam acima dos nossos rins, que se chamam glândulas suprarrenais. Tá. Então elas estão lá produzindo, até que uma hora elas fazem o quê? Esgotam. Chega. Elas entram em fadiga. Aí é a fadiga adrenal. E aí é um grande problema, porque o cortisol, ele é vital pra gente. Ele regula o sistema imune, ele regula osso, ele regula a glicemia do nosso sangue, enfim, memória, ele atua também na questão da memória, de cognição, de concentração, de humor. Então, ele tem uma atuação no nosso organismo inteiro. Quando essa glândula pifa, e você produz cortisol muito pouco, você vai ter vários problemas. Problemas de imunidade, vai ter vontade de comer doce o tempo inteiro, porque você não vai ter glicose suficiente no teu sangue nunca. Olha, então, às vezes a mamãe, o nosso telespectador, que tem vontade de comer doce o tempo inteiro, um dos responsáveis pode ser o cortisol. Então, claro, pode ser dentro, né, que você tem que avaliar toda a questão. Mas eu nem sabia que o cortisol era tão importante assim, Flávia. Pois é. Estamos tendo uma aula aqui.
Olha só, E então aí, essa é uma grande descoberta. Pois é, aí você junta as coisas, né? Se a pessoa tá com sono ruim, acorda no meio da noite, tá com vontade constante de comer doce, começa a causar problema digestivo, começa a aparecer alergiazinha, dermatite, coisa que ela nunca teve porque a imunidade está prejudicada. O nosso sistema límbico, né, que é a parte da emoção e também tem relação com memória e cognição no cérebro, tem muito receptor de cortisol. Então a memória fica péssima, Não a lembra de pessoa nada. fica desanimada e também o metabolismo. A pessoa não emagrece nem comendo alface. Ai, Entendeu? meu Deus. Aí o que adianta? Se você der uma dieta para a pessoa quase sem caloria, o que vai acontecer? Vai piorar a situação. Que aí ela vai ficar... Porque a dieta dá mau humor, né? Não, além de dar... Depende da dieta. A dieta pode ser feliz também. Mas a dieta hipocalórica, com pouca caloria, faz um estímulo de cortisol. E aí você vai de novo ali fazer uma solicitação para a sua suprarrenal que está exausta. Então, uma dieta muito hipocalórica também vai piorar a situação. Então, vai sobrecarregar ainda mais essas glândulas que já estão... Exatamente. estafadas. Então, se a pessoa está com esse conjunto de sintomas, tá? Claro que vai ser um profissional capacitado que vai conseguir. Como é que você faz essa investigação? Eu tenho uma anamnese, né, durante a consulta, uma anamnese muito detalhada, que eu vou perguntando tudo para a pessoa. E aí, na verdade, já na clínica, nas perguntas, já dá para pescar. Tá. Mas mesmo assim, eu peço um exame de sangue também, que aí confirma a situação. Pra ter certeza. Mas normalmente a clínica é soberana, né? E agora você trouxe aqui alguns alimentos que eles vão ajudar. Como é que a gente equilibra esse cortisol? Pois é, então. Então a gente tem que tomar, tem alguns cuidados no tratamento. Como é que se faz? Primeiro, a gente tem que dar um repouso, né, para as suprarrenais. Então não fazer estímulo para ela muito forte. Por exemplo, uma coisa que estimula ela, que a gente deve cortar e que aí a pessoa também vai sofrer, porque ela sente a necessidade, é o café. A não ser que seja descafeinado, porque a cafeína, ela estimula a suprarrenal a produzir cortisol. Olha. Então, o cortisol também ele faz o seguinte, ele é liberado um pouquinho antes da gente acordar no seu pico. Então, você acorda por causa do cortisol. E aí você, quando tá com essa fadiga, você tem muita dificuldade de acordar. Acorda cansado, não consegue levantar da cama. Né? Exatamente, Ainda no friozinho, se arrasta. E aí a pessoa vai querer logo o quê? Tomar um cafezinho, porque o corpo pede para estimular o cortisol. Piora a situação, porque a glândula está cansada. Então tem que cortar o café. Não pode fazer jejum de mais de 3 horas, que vai estimular o cortisol. Que mais? Dietas muito hipocalóricas também não. E também não comer nada que seja refinado, tipo pão branco, arroz branco, massa branca, açúcar, porque isso vai estimular também a suprarrenal. Quanto tempo de tratamento assim, Flávia, a pessoa tem que fazer para começar a sentir as diferenças do efeito dessa glândula? É muito individual, mas em geral, assim, a gente usando os alimentos, né, específicos que ajudam, que eu vou falar, fazendo essas observações que eu falei do tratamento e ainda tomando uns suplementos que a gente chama de adaptógenos, que são fitoterápicos que fazem a suprarrenal normalizar. Depende, é individual, mas em um mês já começa uma grande melhora, a pessoa já se sentir bem melhor.